E hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito de muitas coisas que têm acontecido na política e como nós podemos, de alguma forma, tentar mudar isso a partir de 2026, após as eleições. A gente viu que a presidência da Câmara dos Deputados Federais foi escolhida por Lula e por Bolsonaro. Os dois estavam a ombro do mesmo lado, decidindo quem seria o presidente da Câmara. Qual a razão disso? Acordos. Quais acordos? Isso a gente não tem como saber. Mas todos os dois lados estão sendo beneficiados com a presidência do deputado federal Hugo Moura. Nós estamos vendo uma quebra, um cabo de guerra gigantesco sobre a anistia, uns dizendo que não pode ter anistia, outros defendendo a anistia. E a minha pergunta é, qual que é, de fato, o interesse pela anistia? Eu, particularmente, eu sou a favor da revisão de pena de todos os condenados de 8 de janeiro. Tem gente inocente ali, gente que estava ali simplesmente manifestando e foi enganada a entrar num ônibus do Exército, da Polícia Federal, e foi preso. Então a gente precisa batalhar pela revisão das penas dos crimes cometidos ali. Pessoas sendo condenadas absurdamente com penas altíssimas por crimes que deveriam apenas ser advertidos. Mas todos os que cometeram crime devem sim ser punidos. Isso é fato. Ah, mas ele só quebrou o patrimônio público. Então que seja condenado, seja julgado e condenado pelo crime que cometeu. Isso é fato. Mas existem muitas outras coisas por detrás da anistia. Existem muitas pessoas que hoje não podem concorrer às eleições e que se a anistia for votada favoravelmente, essas pessoas vão poder concorrer às eleições. Então tem muito político interessado no perdão para poder concorrer às eleições. Tem muito político que não está interessado na revisão das penas de quem cometeu crime. Então a gente precisa observar isso com mais profundidade. A gente vê corruptos condenados a mais de 400 anos, como Sérgio Cabral, como Roberto Jefferson, que atirou de fuzil e jogou uma granada na polícia, cumprindo pena em casa. E a gente vê comediante que fez piada em palco sendo condenado a 8 anos de prisão com multas milionárias. Tudo isso, gente, não passa de uma cortina de fumaça para encobrir o rombo do INSS, que passa de 90 bilhões de recursos desviados, e esse aumento absurdo do IOF. O governo atual, ele aumentou, ou ele criou 37 impostos novos no Brasil. Nós tivemos a maior arrecadação da história do país e, ao mesmo tempo, nós não vemos essa evolução nos preços dos alimentos, nos serviços essenciais. Então a gente precisa sair dessa condição de torcedor de político para a gente começar a cobrar o político que tiver no poder, não importa quem seja, ele é de direita, ele é de esquerda. Se eu sou eu sou conservador, eu sou cristão, eu sou ideologicamente de direita. Mas ser de direita não me torna inimigo de alguém da esquerda. Tenho grandes amigos que são ideologicamente de esquerda, e quando a eleição acaba, eu tô junto com ele para cobrar o político que ganhou, seja ele o da direita ou ele o da esquerda. A gente precisa amadurecer para essa realidade. Porque a gente está vendo alianças políticas, que elas não são feitas pelo povo, elas são feitas pelo poder. O deputado de Minas Gerais, Janones, tem vídeo dele chamando o Lula de ladrão, falando do mensalão, falando da Lava Jato, que ele não participava, e hoje ele é um ferrenho defensor. Isso precisa ter uma explicação. Você pega a Marina Silva, que é ministra do governo Lula hoje, chamando ele de corrupto, que roubou sim, que é bandido. Hoje defende com unhas e dentes, e isso não é uma aliança pelo povo, isso não é uma aliança pela verdade, isso é uma aliança pelo poder. E do outro lado a gente vê também o PL, que hoje é o arquirrival do PT, já foi base do governo. Já teve ministros no governo Dilma, que era do PL, porque tinham alianças. Então essas rupturas e essas junções, essas parcerias, elas estão sendo feitas pelo quê? É pelo povo? Cadê o resultado? Só que a gente precisa começar a despertar para isso. A gente precisa começar a sair dessa rivalidade, porque enquanto eles estão rivalizando e fingindo que rivalizam lá no Planalto Central, a população fica se degladiando aqui embaixo e sofrendo. Nós não estamos vendo o resultado da política, seja da direita ou da esquerda. Por quê? Porque nós estamos divididos. Eles dividiram o povo para continuar dominando o povo. Essa que é a grande verdade. A gente vê aí aumento. Olha o contraponto. O governo Bolsonaro praticamente eliminou o recurso da Lei Rouanet. Os artistas foram para cima para eleger o Lula. Fizeram vídeos, fizeram filmes em favor da Amazônia, em favor dos índios Yanomamis, que ele é um genocida, que é um absurdo, e gritavam euforicamente que tinham que tirar o Bolsonaro. O governo Lula entra, ele destina 16,7 bilhões da Lei Rouanet para os artistas. Só que a notícia da Amazônia é que teve um aumento de 92% nas queimadas e derrubadas de desmatamento. Cadê esses mesmos artistas que brigavam pela Amazônia?
Cadê essas pessoas que faziam vídeos, música, todo mundo junto, salve a Amazônia? Cadê esse povo? Gente, não é por nós. Eles não representam a gente. Eles não se importam com a gente. Eles não se importam. Eles surfam na onda que levam eles para o sucesso e que levam eles para a riqueza. A gente viu a Alberto Gil dizendo que viajou a Cuba e que lá eles têm uma pobreza digna. Que eles são pobres, mas não são miseráveis. Eles passam fome, mas tá tudo bem. Gente, é um absurdo a gente ouvir isso e achar que tudo isso é normal. Só que isso é culpa nossa. Porque ao invés da gente começar a fiscalizar, ao invés da gente começar a buscar informações, nós estamos simplesmente acreditando em tudo que a gente assiste nos telejornais de canal aberto, e a gente está se degladiando, brigando com os nossos parentes, com os nossos amigos, enquanto nada muda no Brasil. Ah, Flávio, então o que devemos fazer? Observar o seu político, quantas vezes ele vai no seu bairro? Qual que é o valor de emenda que esse cara tem por ano? Quanto que ele destina de emenda por ano para cidades, para as ONGs? Fiscaliza, procura saber. Aí o cara vai lá, faz uma obrinha de 300 mil e sai como herói, como se ele fosse o grande representante da região. Não é. O cara tem acesso a milhões. Tem deputado aí que já destinou mais de 100 milhões por ano. E ele vem com uma miséria, ele vem com um restinho, faz um servicinho de nada e leva o voto como se ele fosse o grande herói daquela região. Pessoal, a gente precisa despertar para essa realidade e a gente precisa amadurecer para um desenvolvimento social. Enquanto a gente vê o governo investir pesado no Bolsa Família para impedir a população de prosperar e sair da miséria, a gente não vai sair dessa situação. Sabe por quê? Porque o governo, ele depende da desgraça do povo, o povo continuar dependendo deles e mantendo eles no poder. Esse discurso que os políticos fazem de que estão ajudando o povo é mentira. Ajudar o povo é trazer o alimento para quem está com fome, mas é também trazer condição de desenvolvimento, cursos profissionalizantes, emprego, geração de emprego. Como que gera emprego? É diminuindo imposto, não aumentando imposto. Porque senão as empresas vão embora, as empresas não contratam. O poder de compra do cidadão, ele diminui. A gente precisa acordar para essa realidade. Nós não podemos aceitar isso e fingir que está tudo bem. Abre o seu olho.